Olá, muito boa noite para você que está com a gente a partir de agora para as principais regiões do estado de Santa Catarina com as principais informações. A gente começa o SBT News de hoje falando de uma projeção bem preocupante. Os dados do modelo epidemiológico utilizado pelo governo do estado para combater a pandemia de coronavírus apontaram que até a metade de agosto o número de mortes pode triplicar. Os índices mostram a evolução da doença e os resultados disso caso nada seja feito, o que implica também no comportamento da população. Os números de casos e de óbitos vêm sendo monitorados dia a dia pelas equipes do governo. E com isso, cenários para a doença estão sendo projetados. Entre os dados, o índice de transmissão da Covid-19 no estado, que prevê quantas pessoas cada contaminado pode infectar. No cenário 1, mais otimista, seria o índice de 1,19. O cenário 2, de gravidade média, o índice é de 1,27. O cenário 3, gravíssimo, que acende o alerta, tem índice de transmissibilidade de 1,36. É justamente nesse que nos encontramos há semanas. A taxa de transmissibilidade é, se eu me contagio, se eu estou infectado, para quantas pessoas, na média, um contagiado transmite a doença. Para que essa doença ela vá numa curva não exponencial, ou seja, que ela não suba muito aceleradamente, é necessário que essa taxa de transmissibilidade fique abaixo de 1. Essa multiplicação rápida em Santa Catarina, como mostram os gráficos, traz as consequências da evolução do contágio e eleva o número de óbitos, conforme as projeções. Nesse comparativo, temos os números a partir do dia 19 de julho, quando tivemos 685 óbitos registrados. De lá para cá, as projeções traçaram os 3 cenários para óbitos que vieram numa crescente. Na linha verde, a gente mostra os números reais registrados pelo estado. O amarelo, cenário 1, seria o desejável. O laranja, cenário 2, mostra o agravamento da situação. E o vermelho, cenário 3, é o nível gravíssimo. Não precisa muito para entender que estamos na linha vermelha. Se seguirmos nessa linha, o modelo de projeção adotado pelo estado aponta para um cenário pessimista. Até o dia 16 de agosto, os óbitos podem triplicar. Podemos chegar a 2.129 vidas perdidas. Esse modelo epidemiológico, ele é uma ferramenta, um produto de inteligência de dados preditivo. E o que é um produto preditivo? Ele estima projeções de cenários. Esse modelo, você imputa nele, ele calcula todo o resto. Então, o que você imputa semanalmente? Os óbitos de um determinado dia, a média de tempo que uma pessoa que vai a óbito, que ela apresentou o primeiro sintoma até o dia do óbito, e dados de mobilidade, de isolamento. Esses 3 dados são calculados lá e os algoritmos trabalham para fazer essas projeções. Outro dado importante a ser considerado é a projeção de infectados diariamente. De acordo com o modelo utilizado pelo governo do estado para combater a doença, em média por dia são cerca de 5 a 7 mil pessoas, muito acima do número real de aproximadamente 1.800 casos confirmados, de acordo com os últimos dias. 80% das pessoas ou é leve ou é assintomático. Então, acontece que nós não sabemos que deve estar ocorrendo 5 mil e 7 mil infecções diárias e, portanto, acelera o número de casos, acelera também o número de óbitos. Sem vacina, sem conhecermos direito a doença, muitas autoridades já reconhecem a pandemia do coronavírus como uma grande onda que não respeita a sazonalidade das estações, diferentemente de outros tipos de vírus, o que requer ainda mais cuidados por parte da população. Então, são evidências de outros países que nos fazem pensar e projetar como vai acontecer aqui, mas estamos sim numa primeira onda em Santa Catarina. Eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar de como eu ajo em relação à minha família, em relação aos que estão mais próximos de mim, em relação à sociedade, aos lugares, o quanto eu me cuido para não sair de casa se eu não precisar, aumentar os cuidados e principalmente entendendo de que não é para deixar a doença agravar, procurar um médico. Vamos então para os números atualizados. De ontem para hoje, 36 mortes em Santa Catarina
por coronavírus. Chegamos a 960 pessoas que morreram, o que mostra a evolução da doença, como acabamos de mostrar, inclusive, nas projeções utilizadas pelo governo do estado, nesses números. Da mesma forma, foram confirmados nas últimas 24 horas 3.633 pacientes com Covid-19, um número que também bate com o esperado, esperado não, né? Projetado, pelo menos, por esses relatórios. São, ao todo, 73.771 positivados para a doença desde o começo da pandemia, com uma taxa de ocupação dos leitos de 80% e 492 internados por coronavírus em Santa Catarina, situação bastante complicada e que, é claro, deixa todo mundo em alerta. A Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com outras 15 entidades, divulgou hoje as medidas que as unidades de ensino devem adotar quando as aulas presenciais retornarem em Santa Catarina, previstas para setembro. Quem tem informações sobre essas medidas divulgadas é a repórter Graziane Ubiali. Boa noite, Grazi. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Então, foram estabelecidas 5 diretrizes que estão divididas em sanitárias, pedagógicas, gestão de pessoas, transporte e alimentação. E essas medidas, elas são válidas para alunos com mais de 14 anos de idade. O relatório traz, então, principalmente pontos como o uso obrigatório de máscaras, né, tanto por alunos quanto pelos professores, a adequação de espaço físico, a aferição de temperatura logo na entrada das escolas e até mesmo como a forma como serão servidas as alimentações, né, as refeições. Sobre como colocar tudo isso em prática, o secretário de Estado da Saúde conversou com a nossa equipe nesta tarde. Acompanhem. Já estamos em curso com a aquisição dos EPIs, de álcool em gel, de máscaras, de termômetros para medição de temperatura, não é? Tudo isso já está em curso, mas nós precisamos organizar a ambiência, aqueles espaços onde nós vamos receber os estudantes e os profissionais. Os próprios pais dos nossos alunos, né, precisarão estar seguros de que os seus filhos estarão num ambiente seguro, né, e que com todos os cuidados para que eles venham para as aulas saudáveis e retornem às suas residências também de forma saudável. Bem, segundo o decreto estadual, então, a previsão é de que as aulas presenciais sejam retomadas no dia 7 de setembro, porém, todo esse cenário ainda precisa ser avaliado. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, Grazi, pelas informações. A gente, claro, continua acompanhando o desenrolar dessa situação e dos próximos passos com relação à educação em Santa Catarina.